Bom, eu agradeço as orações dos irmãos. Estava um período aí um pouco enfermo, uma conjuntivite teimosa que acometeu não somente a mim, mas a minha esposa também. Mas pela graça do Senhor nós já estamos recuperados, ou quase finalmente totalmente recuperados. Não tem mais conjuntivite, pelo menos isso é bom. Gostaria de pedir aos irmãos que abram comigo a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 11. 1 Samuel 11, versículos 1 a 15, e desde já eu faço menção da alegria de perceber conexões que o próprio Espírito Santo de Deus vai fazendo nas séries que a gente vai pregando. Eu estava ouvindo os sermões que foram pregados, o Felipe hoje pela manhã, semana passada, o sermão do reverendo Marco Antônio, o sermão do reverendo Lucas, do reverendo Luciano, e é incrível como, mesmo nós estamos pregando em livros diferentes, e às vezes até textos diferentes, a palavra do Senhor ela tem uma unidade que conecta todas essas verdades na única verdade, que é a verdade do Senhor. E eu espero que hoje à noite, quando você ouvir a exposição das Escrituras com atenção, com alegria, você ouça também as conexões que o Espírito Santo vai fazendo com os outros textos que estamos estudando ao longo desses dias. E eu peço que você nesse momento ouça com bastante atenção a leitura dos versículos 1 a 15 deste capítulo 11, que diz assim: Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes-Gileade. E disseram todos os homens de Jabes-Gileade a Naás: Faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes respondeu: Farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes-Gileade lhe disseram: Concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: Que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que dissessem: Assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: Assim direis aos homens de Jabes-Gileade: Amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amonitas: Amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: Quem são aqueles que diziam: Reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: Hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo: Vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Esta é a palavra do Senhor. Abaixa a sua cabeça, vamos orar? Ó Deus bendito, o Senhor trouxe a cada um de nós nesta noite, no dia do Senhor, um domingo a cada 6 dias, para que nós possamos dedicar completamente nossa atenção a Ti, Senhor, e possamos ouvir a Tua voz, e ter o nosso coração reaquecido e fortalecido, e ter a nossa comunhão refeita, e o nosso pacto alimentado. Ó Espírito Santo de Deus, age em nós nesta noite. Nós não temos nada do que tirar de nós mesmos para Te oferecer, mas temos conosco a Tua graça, poderosa e elevada hoje à noite,
para nos ajudar a aprender e a crer em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem desenhar uma feira de ciências. O que é isso, pastor? Feira de ciências. Papai e mamãe podem ajudar aí. Imagina um laboratório com várias coisas assim, químicas, tubos de ensaio, pessoas de jaleco, óculos especiais fazendo experimentos, e vocês podem desenhar esse laboratório ou uma feira de ciência na escola, tá bom? Vocês vão ver que tem a ver com a introdução do sermão. Façam o melhor da criatividade de vocês aí, e depois vem mostrar para o pastor. Meus irmãos, certos ditados são bem a cara do nosso país, né? Você já ouviu? Vamos com o que temos para hoje. Já ouviu esse antes? É bem a forma com que muitos brasileiros se viram com o pouco que tem no dia a dia. E se você gosta de uma boa crônica, igual eu gosto desde que eu era pequenininho, num canto esquecido do interior de Minas Gerais, tinha uma escola bem simples, chamada Escola Municipal Esperança Viva. Nunca tinha ganhado nenhum prêmio em toda a sua escola de história, nem campeonato de dama, tá? Tinha ganhado. Certo dia, então, chega um convite inesperado para essa escola. Ela tinha sido selecionada para representar o município de Santa Esperança na Feira Regional de Ciências, lá na Grande Belo Horizonte. Não era aqui, era lá. Gente grande, né? Qual era o problema da escola? A escola não tinha laboratório. A escola não tinha material. A única coisa que a escola tinha era a tia Maria, professora de matemática, que fazia experimentos de ciência com vinagre, bicarbonato e muita fé. Mesmo assim, o diretor, o seu Antônio, com aquele ar de não tem tu, vai tu mesmo, né? Pega os alunos selecionados e diz: pessoal, vamos fazer bonito. E a equipe dos alunos era um espetáculo à parte, meus irmãos. O Joãozinho, que desmaiava só de ver uma seringa. A Bebel, que achava que o átomo era o nome de um personagem de uma novela da Globo. E o Beto, que só entrou na equipe porque quando ele leu Feira de Ciências achou que ia ter pastel e Coca-Cola. Essa era a equipe, eles toparam e foram participar. Quando eles chegaram lá na tal da Feira de Ciências, o contraste era gritante, meus irmãos. As outras escolas tinham equipamentos de ponta, tablets, painéis digitais, e lá estavam os 3 de Santa Esperança com as suas sucatinhas. Mas ao final do evento, uma surpresa. Eles ganharam uma menção honrosa pelo projeto mais criativo e funcional com material reciclado. Qual foi o segredo da equipe de Santa Esperança? O segredo era que um velho e renomado professor universitário leu no jornal que a escola ia participar, ele se compadeceu deles e decidiu ajudar discretamente. Ele foi lá junto com os alunos, pegou as garrafas PET, papelão, fios velhos de rádio, e ali com muita criatividade eles montaram um projeto sobre energia alternativa com bicicleta e ventilador. Ficou ali meio torto, assim, meio desengonçado, mas com a orientação dele, com muito esforço e dedicação dos alunos, eles conseguiram fazer algo vistoso aos olhos. Esse é o tipo de crônica que eu sempre gostei de ler. Parece engraçada, mas tem muitas verdades, não da crônica, mas do texto de 1 Samuel 11, nessa historieta. Porque, meus irmãos, quando a gente chega ali em 1 Samuel 11, mais uma vez o povo de Israel estava em perigo, a gente já viu isso antes, estava desorganizado, não é a primeira vez que a gente vê isso, estava mal liderado, porque o tal do Saul ficava se escondendo nas bagagens, era um rei improvisado, o rei segundo o coração das pessoas, o rei que elas queriam ter. E, meus irmãos, o inimigo aqui, a gente vai ver, ele era brutal, ele não aliviava. O povo literalmente estava na situação, tem tu, vai tu mesmo, é com a gente. Mas a verdade, meus irmãos, é que existe um Deus que nesse cenário de fraqueza é especialista em se compadecer dos fracos. O Deus a quem servimos, e é o mesmo Deus de milênios atrás, é um Deus que na simplicidade e na incerteza é capaz de usar o seu Espírito, e quando o Espírito entra em ação, sai da frente. O Espírito Santo de Deus é capaz de fazer valer aquilo que Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 12, quando ele disse: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de vocês. E esse texto ele vai falar disso, meus irmãos. Vai falar desse Deus que é especialista
a gente vai ver 3 coisas, em pegar crises e revelar a dimensão da perversidade dos homens, mas ao mesmo tempo pegar o espírito dele e capacitar com coragem as pessoas, e também usar a graça dele para restaurar essa esperança por meio da submissão. Então vamos ver isso nesse texto. Meus irmãos, primeiro essa crise vai revelar aqui a perversidade do pecado, tá? O texto vai nos contar aqui dessa cidadela de Israel chamada Jabes Gileade. Era uma cidade fortificada, meus irmãos, ficava ali a 32 quilômetros do mar da Galileia, a leste do Jordão, e de repente a cidade foi sitiada e cercada por um novo inimigo, dessa vez não dos filisteus, mas dos amonitas, o rei Naás. E esse rei era marvado, e marvado muito, porque a notícia já havia chegando que por onde esse rei passava nas terras de Israel, inclusive existe uma menção nos manuscritos do Mar Morto, que tem o texto bíblico, mas num deles tem uma notinha explicativa adicional, que ele diz que esse rei Naás, rei dos amonitas, estava já oprimindo os gaditas e os rubenitas gravemente. E o que ele estava fazendo? Ele estava arrancando o olho direito de cada um deles e não permitindo a Israel um libertador. Não havia homem além do Jordão, é o que diz lá a notinha explicativa no manuscrito do Mar Morto, não havia homem que Naás não houvesse removido o olho direito. Ele arrancava o olho de todo mundo, ele era o arrancador de olhos profissional. Mas, essa notinha diz que aparentemente ali 7.000 homens tinham conseguido escapar dos amonitas e foram se refugiar justamente em Jabes Gileade. Então essa é uma nota extra-bíblica, apenas um comentário histórico, mas agora quando a gente chega nesse texto, Naás já chegou em Jabes Gileade. E esses homens então fazem o quê? Aquilo que era permissível nessa época nos tratados de suzerania e vassalagem. Lembra como é que funcionava? Você podia falar, não faça nada de errado com a gente se submete livremente a você como seus vassalos. E o rei falou assim, olha, tá bom, mas eu vou arrancar o olho direito de vocês mesmo assim. Você já imaginou, meus irmãos, uma situação dessa? Todos os homens, eu vou arrancar o olho de todo mundo, o olho direito. E é uma situação estranha, meus irmãos, você poderia pensar assim, mas por que o olho direito? Não podia ser o esquerdo? Talvez eu uso menos o esquerdo. Mas, meus irmãos, você precisa lembrar que esses soldados, eles estavam acostumados nas batalhas a carregar seus escudos. Então, naturalmente, o escudo já cobria o olho esquerdo, ficando disponível, então, o olho direito. Mas agora você tira o olho direito, então esses homens ficam completamente inúteis para qualquer atividade militar. Esse era o ponto. Ele queria incapacitar o poderio bélico da nação de Israel, de todas as nações, por onde ele passava. E, meus irmãos, esses homens até pedem 7 dias, então, para que eles consigam arranjar um herói, um libertador que resolva a situação. E Naás era tão arrogante, meus irmãos, que ele falou, tá bom, é isso, vocês precisam, 7 dias, eu dou 7 dias para você. Ele era tão autoconfiante na vitória dele, que ele chegou a dar 7 dias para ver se o povo conseguia alguma solução. Era a altivez dele, em contraste com a fragilidade, com a impotência de Israel. E o povo chorou. O texto diz que no versículo 4, quando a notícia chega, então, a Gibeá, eles estavam ali perdidos, sem direção, com medo, diante do zombeteiro Naás, com requintes de crueldade, hein? Meus irmãos, pecado é uma coisa séria, né? Às vezes o pecado, ele assusta, tamanho o poder do que é capaz de causar na vida das pessoas. Percebam que o pecado que a gente já conhece, ele não somente escraviza, mas ele tem prazer em envergonhar. Essa é a natureza do pecado. Ele mutila a imagem de Deus em nós. Quando Adão e Eva caíram no Éden, um dos primeiros efeitos da queda, essa morte que entrou na criação, foi a desfiguração do homem por meio de doenças, de enfermidades, de aflições e mazelas de toda sorte. Só que nesse caso aqui, o detentor do poder, Naás, quer fazer isso intencionalmente, ele quer desfigurar seres humanos. O pecado obscurece a verdade
e impede a fé verdadeira, enxergar com os olhos de Deus. É o que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, quando ele diz lá sobre a situação dos pecadores: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Hoje pela manhã, nosso seminarista Felipe falou justamente sobre essa incapacidade das pessoas de entenderem com clareza a vontade de Deus. Para todo bom entendedor, ele precisa da palavra de Deus completa. Foi o que a gente aprendeu hoje pela manhã. O problema do pecado é que a gente fica surdo para Deus. E o livro de Provérbios, meus irmãos, que eu particularmente gosto bastante, porque ele é um livro de sabedoria prática, toda essa doutrina para se evitar a crueldade do pecado é dada em forma de um pai conversando com um filho, ou de um pai e uma mãe conversando. Vocês já perceberam como é que o livro de Provérbios funciona? A gente sabe que ele é sobre o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Mas essa é uma sabedoria prática. O pai vira para o filho, lá em Provérbios capítulo 4, versículo 14, e diz assim: não entre nas veredas dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Sabe por quê? Olha o que ele fala sobre eles. Porque eles não dormem até fazerem todo o mal. Foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Vocês conhecem gente que come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência? Essas pessoas têm que ser evitadas. Lembra lá no capítulo 1 de Provérbios, quando ele diz assim: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Cuidado quando eles dizem: armemos ciladas para o sangue, embosquemos o inocente sem motivo. Estes emboscam contra o seu próprio sangue, armam ciladas contra a sua própria vida. Meus irmãos, a gente não precisa de behaviorismo social para ser cruel, não. Você já reparou criança que gosta de fazer maldade com animalzinho? Crianças, vocês já viram isso? Não pode fazer isso, não. Eu tinha um amigo meu na época da escola, e ele fez isso na nossa frente uma vez. A gente estava andando, eu estudava na escola classe 111 Sul, e aí a gente estava passando perto e tinha uma rãzinha. Todo mundo, oh, que legal a rãzinha. Ele foi lá e pá, pisou na rã. Aí alguém perguntou para ele: cara, para que você fez isso? Ele falou: porque eu queria. Criança faz isso, adulto faz isso também. Essa crueldade, ela não precisa ser ensinada por jogos de videogame, ela está em nós. Infelizmente, o pecado que tenazmente nos assedia tem propriedade de crueldade. Quantas vezes maridos e mulheres e as esposas com seus maridos se espizinham sem motivo nenhum? Mas por que você está irritando ele, mulher? Para de falar isso, a 15ª vez que você vem aqui no gabinete. Ah, mas é porque eu gosto de fazer isso. Sem motivo nenhum. Crueldade. Meus irmãos, infelizmente, cruel não é só Hitler ou Stalin. Cruel é todo aquele que bebeu da fonte da corrupção total do homem. Nós, eu e vocês, temos essa tendência. E é onde o Espírito Santo de Deus, a gente vai falar sobre ele vai mudar o nosso caráter. E hoje, infelizmente, nós como povo de Deus, nós também temos que lidar com o fato de que o mundo é perverso e cruel em relação a nós, em relação à igreja. O Senhor Jesus Cristo já havia alertado através de João, lá em 1 João capítulo 3, quando ele disse: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. E quando ele diz aqui, se o mundo vos odeia, não é condicional, se o mundo está odiando, não, é um reconhecimento de um fato: o mundo vos odeia. O mundo odeia o povo de Deus. Jesus explicou a natureza espiritual disso, João 15:18, se o mundo vos odeia, saibai primeiro que odiou a mim antes de vocês. O fato de nós como cristãos enfrentarmos rejeição, ódio, aquele olhar torto da parte do mundo, é porque a natureza da nossa fé em Cristo Jesus é odiável aos olhos do mundo. Aqueles que estão nas trevas detestam a luz incomoda, a luz revela e expõe o pecado deles. Então, meus irmãos, crente verdadeiro tem que aprender a lidar com isso no mundo. Nós, inclusive, precisamos ensinar os nossos filhos, em vez de ficar transferindo o seu filho de escola quando ele sofre bullying por ser crente, você tem que ensinar o seu filho a enfrentar isso com fé em Cristo Jesus. Isso é importante, meus irmãos. É inescapável o fato de que eu e vocês, seja como crianças, como adolescentes, como velhos, como jovens adultos, vamos lidar com a realidade da rejeição e do ódio no mundo.
O Senhor Jesus Cristo também nos consolou quando Ele disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Sim, o mundo vos odeia, mas vocês são meus amigos. Eu cuido de vocês, eu amo vocês, eu protejo vocês, então não temam. Não temam os homens, temam a Deus. E com isso a gente vai para o nosso segundo ponto, porque o segundo ponto é justamente agora o Espírito que capacita com coragem para libertar e agir. Veja, meus irmãos, que agora a notícia quando chega em Gibeá, lá vem em Gibeá o fazendeiro rei, ou o rei fazendeiro, Saul, atrás dos bois. E aí ele está vendo o povo chorar, mas dessa vez ele não se intimida, ele não fala: opa, isso aí não é comigo, vou para o lado de lá. Não, ele vai lá e pergunta: por que o povo está chorando? E aí então ele ouve a notícia: olha, o tal do Naás Amonita disse que vai arrancar os olhos dos moradores de Jabes Gileade. Meus irmãos, nesse momento então, algo novo vai acontecer na história de Saul. Uma reação completamente diferente de tudo que a gente viu da parte dele até esse momento. O texto nos diz, aí no versículo 6, veja comigo, olha aí a leitura do texto. O texto diz que o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Meus irmãos, o homem ficou que não se aguenta. Ficou bravo. Ele ficou tão bravo que o texto diz que de imediato ele pegou uma junta de bois, cortou os bois e enviou como aviso a todas as tribos de Israel, dizendo: venham ou vocês vão sofrer, os gados de vocês vão sofrer a mesma coisa que aconteceu com esses bois aqui. Eita! Venham todos. E o povo não titubeou, o temor do Senhor se apoderou do povo, e o texto diz que da parte de Israel vieram 300 mil, e da parte de Judá 30 mil, ou seja, 330 mil homens, ó, da noite para o dia, sem WhatsApp de convocação. Pense, meus irmãos. E ali eles informaram então ao povo de Jabes Gileade, para eles informarem aos amonitas, que no dia seguinte, pela manhã, os seus heróis e libertadores chegariam sob a tutela de Saul para libertar o povo. Não, eles sabiam que Saul era esperto, e não foi meio-dia, ele foi de madrugada, na vigília da noite, entre 2 e 6 horas da manhã, ele dividiu todo o seu grupo de exército em 3 companhias, e eles atacaram com velocidade e estratégia, de tal maneira, meus irmãos, que eles dispersaram todo o exército de Naás, não ficaram nem 2 juntos, tudo batendo em retirada. Meus irmãos, esse texto ele é tão interessante, por causa das expressões que são utilizadas aqui. Quando você lê esse texto, parece só mais uma vitória do povo de Deus, mas existem algumas expressões aqui, que fazem desse texto único. Primeiro, quando ele diz que o Espírito se apossou de Saul, a expressão, o verbo que é utilizado aqui, o rachá, e parece até um barulho de vento, né? Rachá, se apossou, veio um sopro sobre Saul. Essa expressão só havia aparecido pouquíssimas vezes no Antigo Testamento, e todas elas no livro de Juízes, para descrever o momento que o Espírito de Deus vinha sobre um dos juízes que iria libertar o povo de Deus. Essa expressão aparece 2 vezes em relação a Sansão. O texto diz lá em Juízes, capítulo 14, 6, que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, de tal maneira que ele despedaçou um leão. Já imaginou, crianças? Um juiz despedaçar um leão com as próprias mãos dele? Outro foi Otniel, Juízes 3:10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel e saiu à guerra. Outro foi Gideão, contra os midianitas, Juízes 6:34, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, e este tocou a trombeta. Todos esses verbos aqui que aparecem com diferentes traduções, mas são basicamente variações da mesma palavra. Meus irmãos, é como se o Espírito dos juízes tivesse vindo sobre Saul, e ele virou um rei juiz, um juiz rei, um valente, tão diferente daquele homem tímido, alguns dias atrás. Um dos comentaristas, Dale Ralph Davis, ele diz
que isso é uma teofania do Espírito, como um fogo repentino que toma conta da lenha seca. O Espírito incendiou Saul com liderança, coragem e sabedoria. E o comentarista diz, do mesmo jeito como acontece num avivamento. Isso é um avivamento. Essa é uma boa definição de avivamento. Inclusive, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, avivamento é a ideia que você tem um pavio sem fogo e de repente agora ele tem o combustível necessário e a chama é conferida a ele e aquele pavio é capaz de iluminar e de aquecer e de trazer vida aonde havia morte. Está vendo que não tem só avivamento no Antigo Testamento? Tem no Novo Testamento, tem no Antigo Testamento também. Saul foi ali um instrumento humano. E o que é curioso, meus irmãos, é que depois dessa vitória tão massiva, ele não se vangloria, ele atribui a vitória a Yahvé. No versículo 13, ele diz aí, viu aí, olha, no dia de hoje, o Senhor salvou a Israel. Meus irmãos, uma atitude de humildade, não aquela timidez pecaminosa, mas uma humildade verdadeira, que reconhece que a glória pertence ao Senhor. Inclusive, meus irmãos, ele estava tão certo disso, que ele se recusou a usar aquele momento para se vingar pessoalmente contra aqueles que duvidaram da realeza. Lembra lá os homens de Belial, que falaram, quem é esse Saul que vai reinar sobre nós? Aí o povo já chama esses aí que se rebelaram contra Saul, que a gente vai matar hoje. Aí Saul falou, não. Hoje ninguém vai ser morto. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de misericórdia, e a palavra que ele usa para salvação aqui, é a mesma palavra que é usada para ele como vitorioso, é a palavra Mosh, que é a mesma raiz do hebraico Moshaya ou Meshiá, que é a palavra que se usa para Messias. Que interessante, né, meus irmãos? Essa ironia de Deus, aqui tem muita ironia, meus irmãos, tem muita ironia, porque você lê essa história e fala, nossa pastor, que legal, então agora Saul é um juiz-rei. Mas é mais do que isso, meus irmãos, porque tudo isso acontece tendo sua origem em Gibeá. Alguém sabe me dizer qual é o evento mais trágico da história de Israel que aconteceu lá em Gibeá? Você não precisa abrir não, eu não vou ser muito gráfico hoje à noite, mas lá em Juízes 19, eu vou tentar contar de uma maneira que não prejudique as crianças. Conta-se a história de um levita e a sua concubina. Estavam em Gibeá, haviam se hospedado lá, e os homens da cidade vieram e tomaram aquela mulher à força e abusaram dela. E ela foi deixada na porta de casa, morta logo no raiar da manhã. O levita pega o corpo dela e decide enviar em partes para Israel, para que se proclame a vergonha do que aconteceu naquele momento, meus irmãos. Um crime que gerou revolta nacional, guerra civil contra a tribo de Benjamim e quase a aniquilação total daquela tribo e um colapso moral em Israel. Um dos momentos mais sombrios da história de Israel, comparado a Sodoma e Gomorra, o que aconteceu lá atrás. Meus irmãos, é dessa cidade de Gibeá, uma cidade de traumas, uma cidade de uma história pervertida, que Deus faz surgir a esperança da salvação. É muita ironia, meus irmãos. A Bíblia é um livro de ironia. Se você não sabe o que é ironia, vai estudar português, figura de linguagem. Ironia é essa capacidade do Senhor de reverter a lógica humana. Pode algo bom sair de Gibeá? Pode. Porque não é de Gibear o Redentor, mas do Redentor que vai a Gibeá, que vem a vitória. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus age sobre Saul da mesma maneira que ele agiria sobre Jesus, o Filho de Deus, para que ele, cheio do Espírito, fosse o Redentor de Israel. Não um rei falho como Saul era, mas um rei completamente ungido, cheio de Deus, que entra em ação para libertar o seu povo de inimigos muito mais ferozes do que Naás. Estamos falando da própria realidade da morte, a concupiscência da carne, o inimigo das nossas almas, Satanás, todos esses que se juntam para causar dano a Deus, não dariam conta de Jesus.
Texto de Lucas capítulo 4, 18, Jesus mesmo disse na sinagoga, depois de ter vencido a tentação no deserto durante 40 dias, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, e para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos, para fazer o surdo ouvir, para fazer o coxo andar. Jesus cumprindo as palavras que Isaías havia dito 700 anos antes. Meus irmãos, Jesus é o juiz, rei juiz, maior do que Sansão, maior do que Saul, maior do que Otniel, maior do que Baraque, maior do que Débora. E imaginar, meus irmãos, que o Espírito que levou Jesus à cruz e o ressuscitou ao terceiro dia, para que fosse vitorioso sobre a morte e nos desse vida, esse mesmo Espírito está sobre mim e sobre você como igreja hoje à noite. Para pensar nisso. Considere por um segundo que Jesus, depois de ter realizado o maior milagre de todos os tempos, ele reúne aqueles discípulos, ele estava na iminência de subir aos céus, e ele fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, aqui é uma aula de doutrina do Espírito Santo, tá? Aula de pneumatologia. O mesmo Espírito que no passado, no Antigo Testamento, atuou pontualmente na vida de alguns homens para que eles pudessem fazer a obra de Deus. Atuou de forma plena e total na vida de Jesus, para que ele cumprisse toda a obra de redenção que o Pai havia enviado ele para cumprir. Esse mesmo Espírito continua agindo agora sobre a vida dos apóstolos e sobre a universalidade dos sacerdotes de Deus, que vão em nome de Deus, com o Espírito do próprio Cristo, para continuar avançando a pregação da salvação e da libertação. Meus irmãos, Paulo lá em Efésios 3,16, ele diz para a igreja que a oração dele é que eles fossem fortalecidos com poder pelo seu Espírito, no homem interior. Veja que não é uma aplicação genérica. Do mesmo jeito que o Espírito levou o rei Saul a se preocupar com a vulnerabilidade de Israel, e levou Jesus a se preocupar como noivo com a vulnerabilidade da sua noiva, ele faz a mesma coisa por nós hoje. Ele nos ajuda a sermos uma igreja que age em defesa uns dos outros, diante de ataques incapacitantes, diante do pecado, seja do mundo, seja do nosso inimigo, do diabo. Para pensar nas igrejas do livro de Apocalipse. O apóstolo João escreveu ali, em nome de Cristo, cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E detalhe, tem um comentário nas cartas que precisa sempre ser dito, né? O que está escrito sempre na introdução do capítulo 2 e do 3? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Esmirna, por exemplo, foi elogiada porque ela não negou a fé. Os esmirnos, eu não sei como é que é o nome do pessoal, os esminenses, os esminianos, não lembro. O pessoal de Esmirna, eles foram elogiados porque eles sustentaram uns aos outros em meio à tribulação. Eles perseveraram uns pelos outros até as últimas consequências. Lembra lá o que está escrito? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Perceba que uma igreja cheia do Espírito Santo defende os seus irmãos pela constância até o final, pela coragem diante da aflição, por não ceder à pressão externa. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Gente, tem muita gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é você ser uma pessoa arrepiada 24 horas por dia, né? Aí essa pessoa arrepiada, ela nem fala direito, que ela só fala assim. Meus irmãos, desculpa, mas não é essa a imagem do Novo Testamento do que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é zelar e lutar pela verdade de Deus na vida uns dos outros. É defendermos uns aos outros nos momentos mais difíceis. A outra igreja, a igreja de Filadélfia,
Falei de Esmirna, mas a de Filadélfia, capítulo 3, versículos 7 a 13 de Apocalipse, foi a igreja que permaneceu fiel à doutrina e ao nome de Cristo, e o texto fala, mesmo tendo pouca força. Eles tinham pouca força, mas o que o texto diz? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, guardar-te-ei na hora da provação que há de vir. Deus galardoando a fidelidade deles, falando, eu vou guardar vocês mais ainda, vou cuidar de vocês. Pessoas cheias do Espírito Santo não abandonam a palavra em tempos difíceis, eles lutam pela fé evangélica. Você já ouviu essa expressão antes? A gente estava lá ontem no retiro dos adolescentes, demos uma passadinha lá para ver como é que estava o caos santo, mas caos. Estava tudo indo muito bem, graças a Deus, meus irmãos. Foi um tempo muito, muito bom de comunhão. Teve uma coisa que me deixou muito feliz ontem lá. A minha preocupação era que, no trabalho com os adolescentes ou crianças, seja sempre o adulto fazendo pela criança ou pelo adolescente. Mas eu gostei muito de ter visto alguns engajados nos diferentes serviços. Eu vi um dos nossos lá tocando violão, uma das nossas tocando teclado. Eu falei, nunca vi eles tocando aqui na igreja, mas eu vi eles tocando lá. No momento do jantar, eu vi um deles fazendo uma oração e agradecendo a equipe da cozinha e conduzindo um momento de distribuir presentes para eles. E eu fiquei olhando aquilo, depois eu sentei perto do presbítero Cláudio, sentei com a equipe ali, a gente ficou conversando. Eu falei, está vendo o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Nós estamos lutando juntos pela fé evangélica. Nós estamos aprendendo a trabalhar, a viver, a cuidar uns dos outros. Meus irmãos, eu amo acampamento porque é uma oportunidade que a gente dá para o Espírito Santo e fala, vem, trabalha em nós. Durante 5 dias, de muita poeira, vamos lavar a louça, vamos conversar uns com os outros, vamos aprender a orar, ler a Bíblia juntos, fazer devocional juntos, lutar juntos pela fé evangélica. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, quer que a gente não faça isso somente de acampamento em acampamento, mas de domingo a domingo. Veja, não só num domingo e no outro domingo, de domingo a domingo, durante a semana. Não seja, meu irmão, não seja um crente que você aparece no domingo, bate o ponto, fala, gente, estou aqui. Aí domingo que vem você reaparece. Existe uma vida comum que nós precisamos lutar juntos como uma comunidade do Espírito Santo. Eu li o pastor Mark Dever falando isso na edição revisada do livro 9 Marcas. Nós temos que lutar pela comunidade do Espírito Santo durante a semana. E olha que ele está falando de uma igreja que é a Capitol Hill, lá em Washington, que é uma igreja no meio de uma capital, igual a gente, onde as pessoas poderiam usar muitas desculpas de falar, pastor, mas a minha semana é muito cheia, o trânsito de Brasília é muito pesado. Meus irmãos, não pode ser assim. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu e vocês, nesse momento, estamos numa batalha pela fé evangélica. E nós temos o dever de aquecer os corações uns dos outros nessa esperança. Se você só aquece no domingo e no outro domingo, de segunda a sábado, o diabo come solto. Tem TikTok, tem Instagram, tem Twitter. Então, durante a semana, nós precisamos alimentar uns aos outros com palavras do Espírito Santo, com mensagens, com hinos, com salmos, com cânticos espirituais. Um dos nossos jovens estava aqui falando comigo, falou assim, nossa, pastor, eu estou cansado, porque eu fui ajudar 3 equipes de música diferentes, mais a equipe do acampamento, aí eu ensaiei 4 dias da semana. Eu falei, sem esposa fica mais fácil, solteira é mais fácil um pouquinho. Mas eu virei para ele e falei assim, eu tenho um pouco de saudade dessa época. Tinha uma época que eu era coroinha reformado de igreja presbiteriana. Eu lembro de épocas que eu passava 3, 4 dias ensaiando. E eu estava cansado, claro que a gente fica cansado, mas ao mesmo tempo você fica com um senso de dever cumprido. Eu trabalhei com os meus irmãos, em prol de algo maior do que eu mesmo. Vocês percebem, meus irmãos, que a direção em que o texto vai é essa, o texto termina trazendo o povo a entender a sua comunidade pactual, uma graça que agora, por fim, o último ponto, vai restaurar a esperança comunitária. Olha o versículo 14 aí, os 2 últimos versículos. Disse Samuel ao povo, vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul, seu rei, perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali
com todos os homens de Israel. É interessante, né, meus irmãos? Porque agora, depois que essa grande vitória aconteceu, é importante que haja um memorial, um marco. Nós falamos sobre isso hoje de manhã. Existem momentos que a vida de Israel é marcada por momentos que o próprio Deus convoca o seu povo, através dos seus profetas e sacerdotes, fala assim: vem cá, vamos entender o que aconteceu. E é curioso, porque alguns comentaristas, eu creio que alguns de forma um pouco errada, acham que o povo de Israel está sendo chamado a renovar a sua submissão a Saul. Mas é curioso, porque nem o capítulo 9, nem o 10, nem o 11, diz que o povo teve um problema em aceitar a realeza de Saul. Alguns poucos homens de Belial, sim, mas o povo não. O povo já sabia que Saul era o rei e queria que Saul agisse como rei. Não era o relacionamento deles com Saul que estava estranhado, era o relacionamento deles com Yahvé. O próprio Saul se torna a boca de Deus para dizer: foi Deus quem deu essa vitória a vocês. A monarquia que precisava ser relembrada não era a monarquia dos homens, era a monarquia daquele que dá vitória aos homens, que concede graça, amor. A renovação do reino era um ato de submissão ao próprio Deus da aliança, como um casal que faz renovação de votos, ou os seus marcos para se lembrarem das bondades e graças do Senhor ao longo de toda a vida conjugal, apesar das lutas. O povo foi chamado aqui, e mais uma vez, o local não foi escolhido por acaso. O local que não é Gibeá, é Gilgal. Gilgal é o mesmo lugar que lá no livro de Josué, capítulo 5, versículos 1 a 9, onde Deus havia feito a circuncisão dos filhos de Israel, depois de terem cruzado o Jordão. Ali, naquele momento lá atrás, aquele ato foi um sinal de renovação da aliança de Deus. Foi ali em Gilgal, que nós lemos em Josué 5,9, hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito. Eu removi essa mancha egípcia pecaminosa que tinha sobre vocês, e eu declaro que vocês são meus. Esse é o significado da palavra Gilgal, vem do hebraico galal, que significa remover, rolar. Está vendo o que Deus está fazendo ali em Gilgal? Eu estou removendo esse velho jeito de vocês, de chorarem por qualquer coisa e desconfiarem de Deus, como os discípulos que estavam dentro do barco com o próprio Criador do mar, e estavam lá desesperados: vamos morrer, vamos morrer. E quando Jesus é acordado, e muito solenemente faz acalmar a tempestade, ele olha para eles, com aqueles olhos de: que fé pequenininha que vocês têm. Confiam nos barquinhos de vocês, mas não conhecem o Senhor das águas. Meus irmãos, a renovação do reino não é algo político aqui, mas é espiritual. É um povo dizendo sim a Deus. E é por isso que aqui o texto termina com ofertas de sacrifícios pacíficos, um culto festivo. Esses sacrifícios pacíficos lá em Levítico 3 eram associados à comunhão, à festa, a ações de graças. E nesse momento de festa, eles aprendem a valorizar uns aos outros, inclusive Saul, o rei que havia sido desprezado, mas agora em Deus é recebido com alegria por todo o povo. O texto termina dizendo que Saul ficou feliz, Saul ficou alegre, uma alegria bem maior do que a da Xuxa, né? Todo mundo está feliz. Não é essa alegria não, meus irmãos, alegria que vem do Senhor, alegria que é a nossa força. Ah, meus irmãos, já viu aquele vendedor da empresa, que é recém-chegado, todo mundo olha assim: ih, esse aí não vai fazer nada. Aí ele consegue fazer a maior venda da história da empresa, e todo mundo ganha bônus e comissão, porque quem fez a venda foi ele, mas todo mundo ganha. Aí da noite para o dia, todo mundo celebra ele: ei, ele é o nosso chefe, ele é o nosso chefe. E o vendedor da empresa poderia até ter uma vingancinha com relação àqueles que olharam torto para ele, mas ele fala: a vitória não é minha, a vitória é de todos nós. Todo mundo: ei! É por isso que o pai vira para Jesus e fala: este é o filho amado em quem eu me comprazo. O mais desprezado de todos os homens,
rejeitado, humilhado, nós o vimos e ele era desprezível aos nossos olhos. Gente que queria arrancar os olhos para não ter que ver Jesus. Ele poderia muito bem virar para a gente e falar assim: tragam esses filhos de Belial aí, esse povo que me rejeitou, hoje todo mundo vai morrer. Podia. Mas não é o que ele faz, né? Ele dá festa com os pecadores e fala: hoje é dia de salvação, hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa. Deus não levantou para a gente apenas um redentor, Ele levantou para nós um rei, meus irmãos, que não precisa da nossa aprovação, porque ele já é aprovado pelo Pai. Gilgal para nós é aqui, é agora, é hoje à noite, foi hoje de manhã. Gilgal é o momento em que eu e você nos lembramos que é importante festejar a graça restauradora de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Eu termino dizendo, porque se você olhar só para você, realmente o seu laboratório não tem tubo de ensaio, né? Você não tem material. Até a tia Maria é melhor com bicarbonato e com vinagre do que eu e você, espiritualmente falando. A gente é fraco. Mas a gente tem alguém muito maior do que um professor universitário para nos ajudar. Ele pega a sua sucata e a minha, e o que ele é capaz de fazer é inacreditável. Ele é capaz de dar vista ao cego, é capaz de dar audição ao surdo. O Espírito Santo de Deus é tão poderoso que é capaz de pegar uma igreja de pessoas quebradas e torná-la um luzeiro em Brasília. E o luzeiro não é por causa de salão novo e grande, não. O luzeiro é quando nós fielmente prestamos culto a Deus e saímos daqui em nome de Deus como embaixadores da reconciliação em relação a esse mundo caído. A gente vai lá com a nossa tocha bem alta e erguida e a gente diz: Cristo é Rei, e Ele é bom, e Ele é gracioso. A verdadeira vitória, meus irmãos, é aquela que nos leva de volta ao altar de adoração. Todos os domingos eu e vocês retornamos aqui para agradecer, para adorar, para cultuar, para fortalecer uns aos outros e para nos enviarmos uns aos outros em missão, em nome do nosso Rei Jesus. Que o Senhor fortaleça a sua vida, meus irmãos. E eu gostaria de terminar com uma última aplicação, prometo, última, bem simplesinha, bem prática, tá? Então presta atenção. Meu irmão, minha irmã, se nesse momento você tem se sentido como em Jabes de Gileade, eu não sei como é que está a sua vida, não. Mas bate um desespero de vez em quando. Eu já passei por momentos que eu achei que as circunstâncias da vida iam arrancar os meus 2 olhos. Tem horas que a gente se sente assim. Lembre-se que o socorro vem do Senhor, não de você, do Senhor. Então invoque o nome do Senhor. Busque o Senhor, ore. Se você está numa posição completamente sem saída, Deus te colocou lá de propósito, para você depender menos de você e mais dEle. Então busque o Senhor, jejue, bote sua boca no pó. Se por acaso você está em posição de liderança, e você que é demandado a libertar e salvar outros, busque a capacitação do Espírito, e quando a vitória vier, não se vanglorie. Faça como Saul, a vitória vem do Senhor. Se Deus der a vitória depois de você tiver orado ao Deus de Jabes de Gileade, responda com humildade e gratidão. E por fim, meus irmãos, se hoje parece um fim sombrio, certamente o dia de amanhã será mais esperançoso, porque cada dia a luz da aurora, da alva, fica um pouquinho mais forte. Muito em breve, o Senhor Jesus Cristo se manifestará com poder e glória, e todas as nossas lágrimas e dores serão extirpadas para a glória do Senhor. Abaixa a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, como é bom estarmos num culto que é movido pela graça do Senhor. Essa graça que não apenas nos livra, mas também nos une como um povo. A verdadeira
liderança é a liderança de Cristo, o cabeça, sobre nós, que está nos restaurando nesse momento, pacientemente, dedicadamente, libertando-nos da morte dos inimigos. E, Senhor, o que nós precisamos nessa noite é apenas e tão somente de corações que reconheçam que foi o Senhor que nos salvou, que é o Senhor quem tem nos salvado, e que é o Senhor quem continuará sustentando com poder e graça a igreja que o Senhor salvou. Senhor, age com teu Espírito sobre nós. A nossa oração é para que o teu Espírito Santo seja derramado e se apodere dos líderes, e una o povo, e inspire a nossa coragem, e gere livramento, e mostre que a vitória do povo de Deus nunca depende dos recursos que nós temos nas nossas mãos, mas do poder que vem do alto. Em nome de Jesus. Amém.